paz e alegria. Para pensarmos a respeito de oração nesta mensagem desta semana, eu gostaria de propor que nós pensemos um pouco a respeito de atitudes que as pessoas possam ter, sentimentos que as pessoas possam ter, diante da necessidade de apresentar algo a Deus, de buscar ao Senhor em oração por qualquer situação que elas estejam enfrentando. O que eu vou apresentar, as possibilidades que eu vou apresentar, não pense nelas como definitivas e as únicas que possam acontecer. Pense nelas como algo que, comparando com outras coisas, você possa até identificar algo parecido. De repente, uma situação totalmente diferente, que você olha e fala, mas isso aí também vai na mesma direção do que foi falado naquela mensagem a respeito de oração. Então eu gostaria de meditar em algumas coisas, falar a respeito de algumas coisas que às vezes as pessoas falam, que as pessoas demonstram sentir, quando devem, na verdade, apresentar a Deus em oração, mas encontram algumas explicações para tentar dizer que não, vamos deixar as coisas do jeito que estão por enquanto. É estranho? Mas isso acontece. Acontece até mais do que nós possamos imaginar, e por isso então eu quero meditar a respeito disso. Vamos lá, vou começar sugerindo algumas possibilidades. Por exemplo, a pessoa pode dizer, Deus tem muita coisa com que se preocupar, não é? Ele tem tantos afazeres, tantas responsabilidades, tanto no céu, coisas que eu nem sei que ele faça, mas eu sei que ele tem responsabilidades, e também todas as responsabilidades que ele tem em cuidar das coisas aqui na terra. O meu problema é tão pequeno, tão bobo diante de tanta coisa que Deus tem para cuidar, de tantos problemas que existem na sociedade, tanta coisa mais séria existe, então eu não vou incomodar a Deus com o meu problema, com a minha situação, com a minha inquietação. Às vezes as pessoas pensam isso, às vezes as pessoas têm esse sentimento. Não pensam exatamente essas coisas, mas nutrem esse sentimento, e a ação, no fim das contas, acaba sendo parecida com a desse pensamento. Ou ainda a pessoa pode pensar assim, Deus vai me achar egoísta por apresentar um problema tão pequeno para ele. Já que eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não vou nem incomodá-lo com o meu problema, com a minha situação, com a minha inquietação. E como eu amo o meu próximo também, então eu vou deixar que Deus resolva os problemas dos outros, os problemas mais sérios que as pessoas enfrentam. Vou deixar que Deus resolva o problema delas primeiro, e aí então, eu amo o meu próximo, que Deus resolva os problemas dos outros. Primeiro, o meu é bobagem, é coisa pequena, não precisa apresentar diante de Deus. Mais uma vez, não é necessariamente a literalidade desse pensamento. Imagine situações em que qualquer coisa que possa acontecer aponte nessa direção, da pessoa achar que não precisa apresentar diante de Deus. Isso, na verdade, é um sentimento de ir contra a oração, de ir contra apresentar diante do Senhor as nossas petições, de colocar diante de Deus as nossas inquietações. Nós não devemos pensar dessa forma. Esse tipo de pensamento deve ter nascido em alguma mentira que foi fabricada lá no inferno, só pode ser. Porque Deus é soberano, Deus é onipotente. Ele pode resolver todas as coisas, ele está atento a todas as coisas. Imaginar que deixa o Deus colocar uma lista de problemas para resolver. Estou imaginando que ele tem uma lista, então ele vai ver o que vai fazer primeiro, o que vai fazer depois, e eu quero gerir essa lista, dizendo que o meu problema não é tão sério. Misericórdia, ele é soberano, ele é poderoso, ele é que define o que vai fazer, em que momento vai fazer, qual vai ser essa ordem que talvez possa existir. Essa ordem não existe porque Deus tem limitações, Deus não está limitado, então nós não precisamos nos preocupar com, não vou apresentar meu problema porque ele é bobo, ele não é sério, tem coisa mais séria por aí. Nós não demonstramos amar a Deus sobre todas as coisas ao não apresentarmos. Na verdade, nós mostramos que nós não confiamos no Senhor. Ainda que não seja para ter uma resposta imediata, uma solução imediata, nós devemos sim apresentar as nossas questões diante do Senhor, porque esse é o caminho que nós temos relacionamento com Ele. Nós temos a busca em oração para que possamos desfrutar da presença do Senhor também nesse momento e sentir todas as coisas que o Senhor tem para nos dar.
Ainda que uma resposta seja sim, seja não, ou espere um pouco, ou até vai ser um pouco diferente do que você está imaginando, porque o que eu tenho é melhor. Não devemos limitar a Deus, não devemos achar que se resolver os problemas dos outros primeiro, está tudo em ordem. Não, Ele é quem decide qual vai ser essa ordem, Ele é que decide como vai encaminhar todas as coisas. Nós não decidimos por Deus, Ele é quem cuida de todas as coisas, é Ele que é soberano. Então nós não podemos tomar esse lugar dele dizendo, não, mas deixa ele resolver o outro primeiro. Ele vai decidir qual vai ser a ordem que as coisas vão acontecer. Não entre por esse caminho de achar que, não, vou ser mais humilde esperando e os outros sejam resolvidos primeiro. Não, Deus é quem vai escolher qual vai ser essa ordem, se for necessário existir essa ordem. Deixe Deus cuidar de todas as coisas. Não aceite esse tipo de pensamento. Não vá por esse caminho. Deus é soberano, Deus é onipotente. Ele é quem decide a ordem que as coisas vão acontecer. E não existe problema grande ou problema pequeno, problema grande ou problema pequeno diante do Senhor. Existe aquilo que Ele vai agir para encaminhar as coisas na história. Deixe Deus agir na história. Busque ao Senhor em oração. Não descuide disso. E não deixe de apresentar ao Senhor as suas petições. Confie que Ele é quem está cuidando de todas as coisas. Deposite no altar do Senhor e deixe Ele agir no momento em que Ele entender que deva agir e da forma como Ele entender que deva agir. Podemos até apresentar algumas formas, mas deixe Deus agir da forma como Ele achar melhor. Nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de sentimento, porque Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é onipotente. Só o Senhor é Deus. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.